Então, aqueles macacos na África, muitas espécies deles foram extintas. E uns macaquinhos daqueles que vêm evolucionariamente falando, darwinianicamente falando, os nossos ancestrais, nossos bisavós, entre aspas, evolutivos, então, eles já eram, porque eles comiam insetos e também comiam o verde, nas folhas, semelhante ao chimpanzé. O chimpanzé, ele é onívoro. Isso, come ovo e... Não, cara, come carne e come verdura. Não é isso? E nós passamos, então, para não ser extinto, a comer carne, cara. E a gente se tornou carniceiro. Aí que se desenvolveu em nós essa raitinha aqui, essa aqui. São presas igual cachorro, igual vampiro, né? O cachorro, desde aquela época, foi nessa época que nós, então, passamos a adotar o cachorro como nosso animal pet. Bem antes dos gatinhos, os cachorros foram os primeiros lá na África, nessa época. E olha que nem humano nós éramos. Aí, o que aconteceu? A gente tinha que disputar com macaco, com urubu. O macaquinho catava a vara lá de bambu, de pedaço de árvore lá, e sentava nas costas dos cachorros, dos urubu, para conseguir chegar no resto da carniça, né? Depois que leões, tigres comiam, e a gente ficava dias ali esperando os leões irem embora, para a gente atacar aquela carcaça para não morrer de fome, disputar ela com urubus e cachorros, não é isso? Muito bem. E aí, nessa daí, a gente começou a cuidar de filhote de cachorro, e o macaquinho, então, tinha como membro da tribo de macaquinhos os cachorrinhos que lutavam e ajudavam na hora de conseguir carniça. E aquele macaquinho que andava arcado, de 4 patas, praticamente, passa a ter que correr por dia cerca de 100 quilômetros. É uma distância comprida, hein? Por causa do quê? Porque tinha lá um mamute. Por exemplo, vocês separaram lá um elefante, um mamute, não importa, um bisão, um animal. E eles ficavam lá perturbando aquele animal dia e noite, tacando pedra, gritando. Nessa gritaria nós desenvolvemos a fala, correndo atrás do animal grande, até por exaustão ele caía. E quando ele caía, então, indefeso, nós furávamos eles com lanços, nossos cachorros mordiam eles, e daí vinham os leões, roubavam a caça de nós, e nós esperávamos o leão ir embora e tacava a pedra no leão, e o leão comia um de nós também por meio, e era aquele furdúncio, aquele fuzuê da macacaiada. E nós sobrevivemos, evolucionariamente, desenvolvemos então a coluna vertebral, o músculo do bumbum, né? As coxas, excelentes corredores. Nos ajudou muito na evolução, desenvolvemos a fala. E desenvolvemos o cérebrozão? Não. Como que esse cérebro grandão surgiu? Surgiu do seguinte: o macaquinho estava lá correndo atrás do elefante, do mamute. Vamos supor mamute. E daí o mamute fazia aqueles cocôzão gigante, né? Bosta de elefante, que ficava lá no campo. Aí dava a noitinha, vinha aquela noite fria, os macaquinhos batendo o queixo de frio, faziam um montinho de macaco, e passava a noite, uns morriam de frio. Vai fazer o quê? Os filhotinhos não aguentavam, velho. E aí, no outro dia cedo, né, com os primeiros raios do sol, aquela umidade noturna, né,
daquele sereno, úmido e frio, e aquele cocô do elefante quentinho, onde estava fermentando aquilo ali, nascia então cogumelos, aqueles chapeuzinhos, cogumelos mágicos, certo? Que agora eu vou chamar aqui de Jesus. Jesus, sim. Sim, cara, no sentido da palavra Jesus. Lembra que eu expliquei que Jesus significa fazer o que ele fez? O que ele fez, o Jesus, o Cristo? O Jesus fez milagres. E aqueles cogumelos mágicos, com o sentido da palavra também, nos fez milagres, nos tornando especiais, muito além de que meros animais da natureza. Quando nós chegávamos de manhã de fome, não tinha o que comer, ou era comer a bosta do elefante, do mamute, ou aqueles cogumelos. E nós comíamos tudo que dava para comer, cara. Né? O mamute ainda estava espertão, ia levar mais uns 10 dias até a gente conseguir matar ele de exaustão para a gente poder se alimentar. E nós estávamos cagando de fome, sendo comido por leões magricelos que estávamos. E aí, literalmente, a gente ficava doidão, cara. Imagine você 7 horas da manhã, você comer ali cerca de meio quilo, 300 gramas de cogumelo alucinógeno, e esse cogumelo que nascia antigo na bosta do mamute era forte, cara. O cara ficava loucão, velho. Ao ponto de ele ver coisas sobrenaturais. E ele passa então a ter aquele efeito de sentir o gosto das cores, ver o som, sentir o sabor da luz, essas coisas malucas da mente humana. Enfim, desnecessário, principalmente para o Drauzio, a gente explicar essa parte. Porque o médico, né, sabe a fundo isso daí. Então, quando você faz um eletroencefalograma de um macaquinho sem a psilocibina, sem a droga existente no cogumelo mágico, então ela é um nível. O macaquinho com 300 gramas de cogumelo mágico no organismo, se você fizer o eletroencefalograma, ele é totalmente anormal. 100 vezes mais, até 1000 vezes mais ativo do que no macaco comum. O que aconteceu? Isso, ó. O crescimento disso. Foi isso que levou o macaco a ter esse cérebro grandão, inteligentão. E enquanto o macaco evoluía, o macaco criou uma coisa. Isso, uma coisa que agora, para eu explicar para o Drauzio, para você, para o Sérgio, para todo mundo, eu tenho que usar uma coisa comparativa, porque talvez a sua inteligência, o seu conhecimento não permite você usar coisas mais complexas. Então vamos pegar um computador, um PC. Isso, lá o PC não tem o Windows, o microcomputador, o notebook. Aí eu vou lá e falo para você, vá lá naquele notebook, desmonte e me traga o HD. Você vai lá, chavinho, o Drauzio, o Sérgio, desmontou o notebook e me trouxe o HD. Agora eu falo pro Sérgio, principalmente, que ele se entende bem, vai lá e me traga o Windows. Aí ele vai falar, Senhor meu Deus, por favor, eu vou trazer o Windows para você. Eu trago como? Eu trago em qual mídia? Num CD, num DVD, num pendrive, num cartão? Você entendeu? O que é o Windows? O Windows são cálculos matemáticos que estão ali fixados numa planilha de sequências que irão otimizar e muito o funcionamento daquele computador.
Bem porque um computador sem sistema operacional, você vai ligar ele, ele vai ter um sistema operacional básico, igual ao do macaco, e depois que ele ligar, ele vai ficar aquele pontinho preto piscando na tela. Se você não instalar o Windows, não é isso? O Linux, seja lá o que for,